Olá, galera. Vamos continuar falando de ligações químicas, só que dessa vez vamos falar de ligação covalente e covalente dativa. O que mantém os átomos unidos? Porque cada tipo de agrupamento apresenta propriedades características. Por que persistem os agrupamentos de átomos? E o que acontece quando dois átomos se ligam? Então, vamos falar um pouco das ligações químicas. Observe aqui as imagens. Então, tenho aqui o sal de cozinha, tenho a estrutura do sal de cozinha, como ele se comporta, e tem aqui uma batatinha salgada. Tenho agora um açúcar, açúcar aqui é açúcar mascavo, tem a batata, que é de onde a gente pode extrair o açúcar, e tenho aqui a estrutura do açúcar. Quais a diferença entre essas substâncias? O que difere o açúcar do sal? O sal, nós sabemos que ele apresenta alto ponto de fusão, alta solubilidade em água e alta condutividade elétrica. Já o açúcar tem baixo ponto de fusão, tem alta solubilidade em água e não conduz a corrente elétrica. Então, observe que eu tenho duas substâncias que têm propriedades bem diferentes. Então, o que difere um do outro é exatamente o tipo de ligação que nós temos. No caso do sal, eu tenho um composto iônico e a ligação iônica ou eletrovalente ocorre por meio de transferência de elétron de um átomo para outro. Já no caso do açúcar, eu tenho um composto molecular. Na ligação covalente ou molecular, os átomos se unem fortemente unidos pela relação de equilíbrio entre as cargas. Então, eu tenho aí, basicamente, essa diferença que é do tipo de ligação. A atração eletrostática. Na natureza, observa-se que as substâncias se formam porque os átomos tendem a um estado energético mais estável de menor energia. Quando dois átomos estão afastados, praticamente não existe uma interação entre eles. À medida que esses átomos se aproximam, passam a atuar forças de atração entre o núcleo de cada átomo e dos átomos com os elétrons do outro. Então, há uma aproximação de tal forma que há a formação da ligação. Ao mesmo tempo, atuam forças de repulsão entre os núcleos e também entre os elétrons dos dois átomos. A predominância das forças de atração faz com que os átomos se aproximem cada vez mais, diminuindo a energia do sistema, até alcançarem uma distância tal em que a energia é mínima. Então, daí se dá a ligação química que vai acontecer entre dois átomos. Em um átomo isolado, os elétrons se encontram sob a influência de apenas um núcleo e os outros elétrons do próprio átomo. Então, o elétron ele sente influência do núcleo e dos outros elétrons. Porém, quando o outro átomo se aproxima, esses elétrons passam a sofrer influência do outro núcleo e dos outros elétrons. E isso faz com que eles, se aproximando, passem a ter uma energia de atração considerável. Aí aqui eu coloquei um exemplo de um ímã, onde eu tenho que no ímã os polos sul e norte eles vão se atrair, que é o que vai acontecer com os dois átomos.
Então, a interação pode produzir atração entre os átomos e, com isso, um novo arranjo eletrônico energeticamente mais favorável é produzido. Tá? Então, esse arranjo ele vai acontecer porque diminui a energia de ativação do sistema, ou seja, diminui a energia do próprio sistema. Lembre-se que só vai acontecer a ligação química quando envolver menor energia. Isso significa que o átomo se torna mais estável. Quanto mais estável, mais menor será a sua energia. Quanto mais estável, menor a energia. E isso vai depender dos seus arranjos químicos. Então, a ligação química então acontece quando ocorre o equilíbrio entre a força de atração e repulsão e os elétrons de cada um dos átomos são atraídos igualmente pelos dois núcleos. Portanto, quando ocorre a formação da ligação química, a energia do sistema diminui. Quando ocorre a ruptura de uma ligação química, ou seja, a quebra da ligação, o que deve acontecer é que vai ter que fornecer energia ao sistema. E nas reações químicas ocorre um rearranjo, uma reorganização dos átomos, quando algumas ligações são formadas e outras quebradas. Dois átomos iguais se unem para compartilhar seus elétrons de valência, porque a matéria formada apresenta geralmente maior potencial de ionização. Lembrando que potencial de ionização é a energia para tirar o elétron do átomo, ou seja, a energia quando o átomo perde elétron. E menor afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é energia quando o átomo ganha elétron. Ou seja, torna-se mais estável em relação à tendência de os elétrons escaparem do sistema. Bom, e o que é valência? O que é potencial de ionização e o que é afinidade eletrônica? Vejamos. Valência é a capacidade que um átomo tem de perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Essa capacidade é medida pelo número de elétrons que foram ganhos, perdidos ou compartilhados. Então, se um átomo perde um elétron, então a valência dele é mais 1. Se ele ganha um elétron, a valência dele é menos 1. Se ele compartilha um elétron, a valência dele vai ter carga parcial, positiva ou negativa, dependendo do outro átomo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o átomo de hélio, bonequinho aqui representando o átomo de hélio. O hélio tem 2 elétrons na última camada e a única camada. Então, para você tirar esse elétron para o flúor, por exemplo, você vai precisar de uma energia muito grande. Portanto, maior estabilidade significa que vai ter que obedecer à regra do octeto. Lembrando que a regra do octeto diz que um elemento se torna estável quando adquirir a configuração de um gás nobre. Ou seja, quando um elétron tem 2 ou 8 elétrons na última camada. Então, eu tenho aí a regra do octeto. E o que quer dizer potencial de ionização e energia de afinidade eletrônica? Potencial de ionização é a energia requerida para retirar um elétron de um átomo. Então, isso cresce na tabela periódica de baixo para cima, da esquerda para a direita, mas os gases nobres, eles não têm essa característica de perder elétron, porque eles já são considerados estáveis. Já a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe elétron. Aí observe
que nós vamos ter o mesmo comportamento na tabela periódica, de baixo para cima, da esquerda para a direita, só que agora eu incluo os gases nobres. Bom, mas por que as duas propriedades são semelhantes? Porque a gente tem que ver que a energia é a mesma. Potencial de ionização, energia para tirar o elétron. Afinidade eletrônica, a energia para receber o elétron. Então, quando você tira o elétron, o sistema absorve energia. Quando você devolve o elétron, o sistema libera energia. Então, a energia absorvida e a energia liberada é exatamente a mesma. Muda aí só o sinal dessa energia, né? Tá certo? Mas a energia é a mesma. Sendo a energia a mesma, nós vamos ter o mesmo comportamento. A camada de... Não esquecer que a camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica. Então, um exemplo aqui eu tenho o átomo de níquel, que tem número atômico 28, e está distribuído da seguinte forma. Eu tenho 2 na camada K, 8 na L, 17 na M e 1 elétron na camada N, que é a última. Portanto, a camada de valência do níquel, aqui no nosso exemplo, é a camada N, que tem apenas 1 elétron. E quem tem 1 elétron tem tendência a perder, então, se ele perde esse elétron, ele vai ficar positivo. Para obter estabilidade, os átomos doam, recebem ou compartilham elétrons. Com isso, passam a apresentar configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres. Ou seja, isso daqui é o que diz a regra do octeto. Os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. A única exceção é o hélio, que possui 2 elétrons. Todos são estáveis, não necessitando realizar ligações químicas para adquirir estabilidade. Só que assim, um átomo, para ser estável, ele tem que ficar igual a um gás nobre. Só que aí nós vamos ter algumas exceções à regra do octeto. Ou seja, nós temos alguns elementos que vão se tornar estável mesmo sem ter 2 ou 8 elétrons na última camada. Existem 3 classes de exceção à regra do octeto. Primeiro, a molécula com número ímpar de elétrons. Eu tenho um caso aqui do NO2, onde o nitrogênio aqui tem apenas 7 elétrons e mesmo assim ele vai adquirir a estabilidade. Ó, se eu contar os elétrons aqui, eu tenho um par aqui, ó, na ligação covalente, outro par aqui nessa ligação covalente, outro par nessa ligação. São 3 pares, 6 elétrons, com mais um que está sobrando aqui, 7. Ou seja, nesse caso, o nitrogênio, ele tem apenas 7 elétrons e se tornou estável. O segundo caso é quando as moléculas nas quais um átomo tem menos de 8 elétrons, ou seja, moléculas diferentes de elétrons, isso é um fenômeno mais raro, mas acontece dele se tornar estável com menos de 7 elétrons, de 8 elétrons. É o caso do berilo, que tem uma camada muito pequena. O berilo é do grupo 2A e ele tem apenas 2 camadas. Então, essa camada, por ser muito pequena, ela não suporta 8. Então, ele vai se tornar estável com menos de 8. No caso aqui, o berilo, ó, fica estável com apenas 4 elétrons. Temos um outro exemplo, que é o do boro. O boro é do grupo 3A, também tem a última camada, uma camada muito pequena. Então, ele se torna estável com 6 elétrons. Então, eu tenho aqui 2 exemplos em que eu tenho menos de 8. E, aliás, esse outro exemplo aqui de cima também tem menos de 8. E temos também moléculas nas quais
Um átomo tem mais do que um octeto, ou seja, mais de 8 elétrons e moléculas com expansão do octeto. Os átomos do terceiro período em diante podem acomodar mais de um octeto. Aí vem a mesma história. Como agora eu tenho 3 camadas e essa camada ela é bastante grande, então ela pode acumular mais de 8 elétrons na última camada. É o caso, por exemplo, do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que aqui eu tenho a sua estrutura. Então, se a gente observar aqui, o enxofre ele vai ter 4, 8, 10, 12 elétrons na sua estrutura. Certo? Então aqui ele está estável com mais de 8 elétrons. Temos um outro exemplo aqui, do xenônio, que esse exemplo aqui, ele traz duas exceções, né? Primeiro, que não obedece à regra do octeto, porque o xenônio aqui tem 10 elétrons na última camada, passa a ter 10 elétrons após a ligação, e o xenônio é um gás nobre. Gás nobre ele não precisa se ligar a ninguém, porém foi verificado que o xenônio ele pode formar alguns compostos diferentes. Então, é aqui uma dupla exceção, né? A regra do octeto e ao que chamam de gás nobre, porque eles recebem o nome de gás nobre, tá? Esse nobre é porque eles não precisam se ligar a ninguém, enquanto que aqui nós temos essa estrutura onde o xenônio se liga. É importante ressaltar que a ligação covalente geralmente é feita entre os não metais ou entre hidrogênio e não metais ou entre o hidrogênio com hidrogênio. Tá? Nós temos aqui algumas moléculas, onde aqui embaixo eu estou representando a coloração deles, né? E tem várias estruturas. E só para exemplificar que a ligação covalente vai existir toda para essa substância. Então, a ligação covalente envolve o compartilhamento de um par de elétrons entre dois átomos. E como é que a gente representa a ligação covalente? A ligação covalente ela é representada através da fórmula de Lewis, que essa notação consiste na representação esquemática da camada de valência de cada átomo, ou seja, eu tenho o átomo e os elétrons da última camada. Então, no caso aqui, no primeiro exemplo, eu tenho o carbono e tenho os hidrogênios. Então, eu represento o símbolo dos elementos e os elétrons. E nessa ligação, eu tenho aqui o carbono circundado por 8 elétrons. Então, tenho vários exemplos aqui. Então, quando você tem o símbolo do elemento com os elétrons da última camada, isso a gente chama de fórmula de Lewis. Mas nós podemos simplificar isso e representar, tá? Substituir os elétrons por um traço, onde cada traço desse vai representar uma ligação covalente. A ligação entre o hidrogênio e o carbono. Então, no caso aqui, o carbono tem 4 traços. A gente diz, então, que o carbono forma 4 ligações covalentes. E isso é chamado de fórmula estrutural. Detalhe é que, quando você tem elétrons não ligantes, esses elétrons podem ser ou não representados. No exemplo aqui que eu tenho do flúor, ele forma apenas uma ligação entre o hidrogênio, e aqui eu tenho representado os elétrons não ligantes, mas isso não necessariamente precisa aparecer. Então, a fórmula de Lewis, quando você tem o símbolo e os elétrons da última camada, fórmula estrutural é quando você substitui a ligação por um traço. Temos também outro tipo de ligação, que são chamadas ligações covalentes dativa. Na ligação covalente dativa, só acontece quando um elemento
que não pode ser metal, já fez todas as ligações comuns possíveis. E esse elemento empresta um par de elétron para o outro elemento que ainda precisa receber. Então, eu tenho um caso aqui do trióxido de enxofre, onde eu tenho aqui o enxofre. O enxofre, inicialmente, ele faz as ligações covalente normal com esse átomo de oxigênio, totalizando 8 elétrons, tanto para o oxigênio como para o enxofre. Então, esse oxigênio está estável, esse enxofre está. Mas como aqui eu digo que eu tenho 3 oxigênios, fica faltando 2. Então, o que vai acontecer? O enxofre, que é um não metal, vai emprestar um par de elétron para o oxigênio e outro par de elétron para o outro oxigênio. Na verdade, não é o enxofre que empresta, assim, é o oxigênio que tem uma eletronegatividade maior, é que atrai esse par de elétrons no enxofre. Então, a ligação covalente dativa, ela acontece em função da diferença de eletronegatividade. Aquele elemento que é mais eletronegativo tem maior capacidade de atrair os elétrons. Então, ele puxa os elétrons do outro. Só que ele, ao puxar esses elétrons do enxofre, o enxofre permanece estável. Um outro exemplo aqui, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, então, eu tenho 2 ligações covalentes normais, estou representando aqui por esse quadrado, e tem uma ligação covalente dativa, onde o oxigênio vai emprestar um par de elétrons para o carbono. Tem o caso do ozônio, são casos mais raros, onde eu tenho a ligação entre átomos iguais. As ligações elas vão acontecer preferencialmente entre elementos diferentes, por conta da diferença de eletronegatividade. Já aqui no ozônio eu tenho 3 átomos de oxigênio, onde todos têm a mesma eletronegatividade, mas isso ocorre 2 ligações covalentes normais e uma ligação covalente dativa. Com relação à tabela periódica, nós vamos ter o seguinte: os elementos do grupo 7A, eles possuem 7 elétrons na última camada. Então, eles podem fazer uma ligação covalente normal ou covalente simples, que seria, para completar o octeto, ligar esse elétron aqui, ou ele pode fazer 3 ligações covalentes dativas, que são esses 3 pares de elétrons que sobram aqui. Já os elementos do grupo 6A têm 6 elétrons, formam 2 ligações covalentes simples, uma com esse elétron e outra com esse do outro lado, e formam 2 dativas, que é esses pares de elétrons não ligantes. Os elementos do grupo 5A formam 3 covalentes normais e uma dativa com um par de elétrons. Já os elementos do grupo 4A, todas as ligações são covalentes normais e não fazem ligação covalente dativa. Vale ressaltar aqui que os elementos do grupo 4A também podem fazer ligação iônica. Vai depender apenas do seu ligante. Depende de qual elemento ele está se ligando. Porém, quando é o carbono, aqui do grupo 4A, a ligação necessariamente tem que ser covalente. Bom, e como é que a gente obtém as fórmulas estruturais dos elementos? Bom, primeiro a gente escreve o elemento que está no centro da fórmula molecular, coloca o oxigênio entre cada hidrogênio e o elemento central, ou seja, eu represento o elemento central, coloco os hidrogênios que aparecem e no meio eu coloco o oxigênio. E depois eu ligo os oxigênios restantes, se tiver, ao elemento central. Então vejamos aqui um caso bem clássico que é do ácido sulfúrico. Então, se eu tenho ácido sulfúrico, o meu elemento central é o
enxofre. Então, eu vou representar aqui o enxofre. Como eu tenho dois hidrogênios, então vou representar os dois hidrogênios. Segundo a regra lá, eu vou colocar entre o hidrogênio e o enxofre átomos de oxigênio. E aí eu faço as ligações. O hidrogênio precisa apenas de uma ligação, então ele se liga com o oxigênio, o hidrogênio com o oxigênio, e esse oxigênio que precisa de duas ligações covalentes, ele vai se ligar ao enxofre. Então, o hidrogênio fica estável e o oxigênio também estável. Mas se a gente observar, o enxofre ele também fica estável porque ele é do mesmo grupo do oxigênio, ou seja, ele precisa de duas ligações. Só que aqui diz que eu tenho 4 oxigênios. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar os outros 2 elementos e com isso agora eu passo a ter ligação covalente dativa. Então, eu tenho aí a estrutura do ácido sulfúrico, onde eu tenho 2 ligações covalentes dativas. Um outro exemplo, o ácido fosfórico. Então, no ácido fosfórico, eu vou ter que o elemento central é o fósforo, então eu vou representar o fósforo aqui. Ele possui 3 hidrogênios, vou colocar os 3 hidrogênios. O ideal é que eu coloque o mais afastado possível, porque hidrogênio com hidrogênio, eles se repelem. Aí observe que tanto faz eu colocar esse hidrogênio aqui em cima como aqui embaixo, é a mesma coisa, tá certo? Aí a regra diz que agora eu tenho que colocar oxigênio entre o elemento central e o hidrogênio e fazer as ligações. Pronto. Então, observe agora que o hidrogênio com uma covalente está estável, estável, estável. Cada oxigênio aqui também já tem 2 ligações covalentes, também já estão estáveis. O fósforo, que é do grupo 5A, ele forma 3 ligações covalentes, então também está estável. Só que está faltando um átomo de oxigênio, porque aqui diz que são 4 e eu só coloquei 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar o quarto oxigênio, e como o fósforo já está estável, essa ligação é uma ligação dativa. Ok? Então, tenho aí essas estruturas. E aí eu vou deixar aqui como desafio para vocês o ácido pirofosfórico, que é o H4P2O7. Portanto, como ficará a estrutura desse ácido? Vou deixar aqui para que vocês me respondam lá na plataforma. Lá eu explico como é que você vai me responder isso daqui, certo? E as ligações covalentes vai gerar 2 tipos de substâncias, que são as substâncias moleculares e os sólidos covalentes. As substâncias moleculares são compostos que só apresentam ligação covalente entre os seus átomos intramoleculares, mas não entre as moléculas, intermolecular. Tá? Já os sólidos covalentes, eles vão apresentar um sólido cristalino formado por ligações covalentes, formando macromoléculas, ou seja, uma molécula se junta com outra, se liga com outra, através de forças atrativas, que nós vamos falar nisso lá na frente. Então, essas forças atrativas faz com que ele passe a ser um sólido cristalino. Os compostos moleculares e sólidos covalentes. Primeiro, não possuem íons, eles não formam íons, né? Possuem moléculas. São de baixa condução de corrente elétrica quando puras, ou seja, eles não conduzem a corrente elétrica. E apresentam baixa temperatura de fusão e ebulição, ou seja, não são resistentes ao calor.
Eu tenho aqui o exemplo do carvão, né? Já os sólidos cristalinos, né? Eles podem ser sólidos, aliás, sólidos covalentes, eles podem ser sólido, líquido ou gasoso, logicamente, na grande maioria são sólidos. Quando em solução aquosa, se houver formação de íons, passam a conduzir a corrente elétrica e geralmente são insolúveis em água e a solubilidade vai depender da polaridade da molécula. Polaridade aqui, a gente tem que lembrar que é a capacidade de atrair ou não elétrons, né? Então eu tenho substâncias apolares e tenho substâncias polares. Ok? Então, era isso que a gente tinha para a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!